Nós já vamos ouvir a palavra do Senhor, que se encontra em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, nós vemos em Gálatas, Paulo falando com aquele povo, com aquela igreja de Gálatas, repreendendo esse povo que tinha começado, diz ele aqui, pelo Espírito Santo, recebeu a palavra pelo Espírito de Deus e aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E certos judeus que se converteram ao cristianismo começaram a, vamos dizer assim, dar bitáculo, falar coisas que não convêm, coisas de homens. Começaram a colocar para aquele povo que eles tinham que seguir as leis de Moisés, tinham que circuncidar-se, sendo que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele é a nossa salvação, Ele é suficientemente poderoso para nos salvar, não há outro meio de salvação. Mas aquele povo era um povo confuso, um povo que não era espiritual. Então Paulo está repreendendo aqui aquele povo. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele falou com aquele povo assim, esse povo da Galácia: vocês estão guardando anos, meses, dias, tempos. E Deus me abriu o entendimento de uma forma para nós vermos na atualidade, para nós vermos nos dias de hoje, que nós vemos que nosso país é um país bem tradicional, um país onde nós guardamos, como diz a palavra, Paulo estava repreendendo os Gálatas. E muitas vezes nós somos até parecidos com esse povo, nós guardamos tempos, dias, anos, meses, todo ano continua a mesma coisa, são as mesmas festas, as mesmas tradições. Quantas coisas nós fazemos, agora estamos chegando perto do Natal, já estamos nos preparando para o Natal. É as mesmas tradições, as mesmas festas, é festa junina, é festas que não levam as pessoas a mudarem de vida. Não há, através dessas tradições, mudança no comportamento, não há nada que venha do Espírito de Deus. Hoje nós falaremos um pouco mais claro a palavra, porque o Senhor, Ele nos toca a fazer dessa forma. Então, muitas vezes nós somos levados por homens que criam, às vezes até para poder ter um lucro, né? Um lucro através de presentes, através de coisas que são do homem. Os homens, eles criam coisas, heresias, tradições, coisas que o Senhor muitas vezes abomina. Porque a palavra não diz isso. Nós temos que seguir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, o que Deus tem para nós. O que Deus tem é o que está na palavra de Deus.
E Paulo, ele repreende isso. Ele não manda que nós façamos isso. Ele manda que nós sigamos o Evangelho, que foi escrito por homens, inspirado pelo Espírito de Deus. E há muitas abominações que hoje nós vemos no mundo atual. Nós vemos nesse mundo pessoas adorando outras pessoas e não ao Deus verdadeiro. Olha o que diz a palavra de Deus, que se encontra em Isaías 42:8. Ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Ele é Senhor de todas as coisas. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Misericórdia, irmãos. Quantas vezes nós nos prostramos perante uma imagem de escultura? E a palavra de Deus diz isso. Olha o que ela diz em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, 4, 5. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Amados, a palavra, isso aqui são um dos 10 mandamentos. E muitas das vezes nós vemos que o mundo, ele está sendo levado não pelo Espírito Santo, que é aquele que é o Espírito da verdade, que vai nos levar para o céu. Nós vemos que pessoas, até mesmo na Bíblia, diz que Pedro foi chamado para pregar o Evangelho para um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião da corte italiana. Era um homem de bem, um homem até bem na sociedade, mas era um homem piedoso, um homem que fazia esmolas. Então, Pedro, quando chegou naquele lugar, que era longe, eles andavam a pé. Quando chegou ali, aquele homem, por causa da posição de Pedro como um homem de Deus, como um homem que pregava o Evangelho e acontecia muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres, diz a palavra de Deus assim, eu vou ler, o que aquele homem fez para Pedro. Está em Atos 10, 25, 26. Diz assim, ó, e aconteceu que entrando Pedro na casa do Cornélio, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Amados, a palavra de Deus diz isso, o próprio Pedro, que muitas vezes nós vemos hoje em dia ser adorado, ser um ser que vemos até a imagem dele, que nós nem sabemos como ele era realmente. Mas o homem, ele cria imagens que nós não temos, Deus não permitiu na palavra dele, porque o homem, ele tem algo no coração dele, que ele tem que adorar alguma coisa. Sempre é uma imagem, porque para ele fica mais fácil, é palpável, dá para ver, dá para pegar. Então é uma forma dele conseguir a fé. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso para que nós façamos dessa forma. A palavra de Deus diz que Deus, ele abomina esse tipo de conduta do ser humano, que muitas vezes adora o próprio ser humano. Pedro era um homem comum, igual todo homem, tanto é que Jesus falou com ele, olha Pedro, quando você se converter,
porque era um homem nervoso, era um homem agitado. E Jesus falou para ele: o dia que você se converter, você vai cuidar das minhas ovelhas. Mas era um homem com as mesmas necessidades, os mesmos defeitos que muitos, como nós mesmos. A palavra de Deus, ela diz que o ídolo, olha só o que diz, isso eu vi no dicionário, diz assim, ó, ídolo, o termo ídolo vem do grego eidolon e significa imagem. Meus amados, nós muitas vezes estamos adorando ao ídolo, que é algo que Deus colocou na sua palavra para nós nem fazermos. Ali no deserto, quando aqueles judeus estavam ali, eles eram rebeldes, eles adoravam outros deuses. Eles não tinham o coração voltado para Deus, e Deus começou a mandar serpentes, cobras, que picavam eles e matavam por causa da desobediência daquele povo. E diz que Deus falou, olha, o povo reclamou com Moisés, falou, olha, dá um jeito, ora a Deus, intercede por nós, fala aí com Deus, porque nós estamos morrendo, nós somos desobedientes mesmo, faz alguma coisa por nós. E o Moisés falou com Deus, e Deus falou, olha, levanta uma serpente, põe numa haste bem alta, e todo aquele que for picado pela serpente vai olhar para aquela estátua, vai ser curado. Isso Deus fez de uma forma para que aquele povo se voltasse para ele. Mas quando foi, se você lê o Velho Testamento, quando eles já entraram na Terra Prometida, quando eles já estavam ali bem, aquele povo começou a adorar aquela serpente. Misericórdia, meus irmãos, amados. Eles começaram a adorar aquela estátua, e Deus mandou que destruísse, para que não acontecesse dessa forma. Deus, ele já não deixou imagem nenhuma, foto de ninguém, porque ele sabe que o homem, ele é praticamente idólatra. Muitas vezes nós chegamos a adorar até anjos. E olha o que diz a palavra de Deus. João teve uma visão no céu. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 8, que diz assim, ó. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, que ele teve as visões de Deus, prostei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. Ele tentou adorar o anjo. Olha o que o anjo disse para ele. E disse-me o anjo, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Olha o conselho agora que ele dá para João, adora a Deus. Ele próprio, o próprio anjo, que muitas vezes pessoas acendem velas para que o anjo ajude, para que o anjo... Ele diz aqui, adore a Deus. Não adore a mim, adore a Deus. É Ele o único que é verdadeiro, que é o que morreu numa cruz e ressuscitou. Não há outro que ressuscitou. Todos que passaram nessa terra estão esperando o juízo. Diz lá em Hebreus que nós morreremos uma vez só, depois disso vem o juízo. Não existe no céu pessoas intercedendo por nós. Quer ver o que diz a palavra de Deus? Nós vamos pela Bíblia, que é a única verdade que nós temos. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 4. Isso João falando, olha isso aqui, o apóstolo João. Depois dessas coisas, no capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer.
E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Era Deus, ele falou nas palavras dele como homem, ele não sabia descrever como era Deus. E ao redor do trono, olha quem estava ao redor do trono de Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então lá no céu, aqui nós podemos ver, são 24 anciãos que adoram 24 horas ali a Deus. E os 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Quer dizer, não há homem no céu. Não há homem no céu. É dessa forma, amados, não há homens que não ressuscitaram, não tem como ir para o céu, sem antes o Senhor glorificar os nossos corpos, que são terrenos. Paulo explica bem isso na ressurreição, quando Deus virá e primeiro levará aqueles que morreram, depois irá também os outros que estão vivos, vão ser transformados, nossos corpos gloriosos, assim como de Jesus Cristo. João fala isso em Apocalipse, como ele viu Jesus com o corpo glorificado. E diz assim também, olha, eu vou ler, é o último aqui capítulo que eu vou ler, porque nós não temos tempo. Mas olha o que diz o Paulo aos Tessalonicenses, quando ele elogiava aquele povo. Ele falou assim para aquele povo, ó, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. A fé deles era tão grande que eles foram um exemplo para todo aquele povo que vivia à volta deles. Eles não precisavam nem falar. Deus já usava eles ali só com uns exemplos. E olha o que ele diz aqui: porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, não precisava falar. Eles já davam um exemplo. Aí ele diz assim, no versículo 9 do capítulo 1, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amados, só há um Deus, só há um Senhor, só há um que intercede por nós, que é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. A palavra diz isso lá em Romanos, no capítulo 8. Eu tenho um tempinho, dá para ler ainda isso. Olha aqui o que diz no capítulo 8, no versículo 26, que maravilha! Nós temos um Deus que é vivo, que é verdadeiro, que nós não nos prostemos na presença daquele que é homem como nós, mas sim na presença do Deus santo e verdadeiro. Diz assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí diz que no versículo 33 e 34, olha o que diz para nós terminarmos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos um advogado perante Deus o Pai,
que é Jesus Cristo e o Espírito Santo, nós temos no céu a Trindade. Nós temos, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Nós não somos 10, nós somos um. Ninguém precisa, para entrar na presença de Deus, passar por ninguém. É somente através de Jesus Cristo. Ele diz: tudo que pedir no meu nome, eu te darei, para que você se alegre aqui na terra. Ele venceu por nós para isso, para que nós fôssemos felizes, fôssemos vitoriosos. Mas quando clamamos em outro nome, nós não receberemos nada. Mas quando clamamos no nome de Jesus, a vitória é nossa, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos mais tempo, mas o Senhor fale mais em vossos corações, em nome de Jesus.